Olá, queridos irmãos, aqueles que são inscritos no nosso canal. Eu primeiramente quero cumprimentá-los, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para fomentar aqui um assunto com todos, um assunto muito importante, de muita relevância, de muita importância para a igreja, para os pregadores, para os obreiros, para aqueles que são amantes da Bíblia Sagrada e que desejam ter um conhecimento profundo, um conhecimento pautado nas Escrituras Sagradas. Há uma matéria na teologia que se chama soteriologia, que é a doutrina da salvação. E por que eu estou fazendo este vídeo? Porque quando se fala de salvação, é algo que a gente tem visto, a gente tem presenciado, a gente tem observado que há uma ausência de pregação sobre salvação. Hoje nós temos com muito volume, com muita quantidade, robustez, pregações de autoajuda, pregações que são motivacionais, pregações que são coachilizadas, mas o centro da mensagem deve ser Cristo. O centro da mensagem de qualquer pregador, sendo ele da Assembleia de Deus presbiteriana, nós temos o compromisso de pregar sobre Cristo. E quando nós nos lembramos de Cristo, nós nos lembramos da salvação, que foi por intermédio de Cristo. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 14,6 diz, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o único caminho que nos leva à salvação é Cristo. Não há outro caminho, não há outro método, não há outro mecanismo que nos leva à salvação, a não ser Cristo. E há um texto aqui que eu quero ler com os irmãos, e é um texto clássico que fala sobre salvação, que está em Efésios, capítulo de número 2, e a partir do versículo de número 8. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 2, e o versículo de número 8 nos diz assim, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós precisamos entender que a salvação, ela é pela graça. E Paulo aqui, ele vai fazer algumas observações, ele vai deixar escrito, e a intenção de Paulo aqui é nos ensinar sobre o prisma da salvação, sobre o teor deste assunto. Por quê? A Bíblia diz, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Então eu sou salvo pela graça por meio da fé. Que fé é essa? Uma fé salvífica. E ele vai continuar dizendo, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela é um dom de Deus.
E a salvação ela é proporcionada a todos nós que recebemos a Cristo, ela é proporcionada a todos nós gratuitamente. Nada que nós fazemos, nada que nós formalizamos. A Bíblia diz não é pelas obras, não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu realizo, não é por aquilo que eu projeto, é por aquilo que Cristo já fez. Aí você me pergunta, então você é calvinista, presbítero Júlio? Não. Eu estou falando aqui o que o texto está dizendo. A salvação não é por aquilo que a gente faz, a salvação é por aquilo que alguém já fez. Entretanto, a Bíblia diz, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse pelas obras, as pessoas que estão lá fora teriam um direito maior do que a gente de salvação. Porque tem muitas pessoas católicas, muitas pessoas de outras religiões, de outras denominações, que fazem muito mais obras do que a gente. Só que aqui ele está tirando totalmente a mão do homem. Ele está tirando totalmente as atitudes do homem. E ele está dizendo assim, ó, a salvação não está condicionada às suas obras. A salvação, ela estava condicionada ao sacrifício de Cristo, à obediência de Cristo, até a morte e morte de cruz. Porém, eu sempre digo isso, o salvo se comporta como salvo. O salvo tem atitudes de salvo. Eu não sou salvo pelas minhas obras. Entende? Só que as minhas obras revelam se eu fui alcançado por ela ou não. Então, como é que eu sei que alguém foi alcançado pela salvação de Jesus Cristo? Como é que eu sei que uma pessoa foi tomada pela salvação, foi remida, foi regenerada pelo sangue de Cristo? Como é que eu sei disso? Através das suas atitudes, através do seu comportamento. Só que nós precisamos entender outro assunto aqui, e eu quero aqui até ler outro texto para os irmãos, que está em Tito, capítulo 2, e o versículo de número 11. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11, nos diz assim, ó. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Não é um grupo exclusivo, não é uma parte de pessoas. E existe até uma religião, não vou entrar muito nesse, dar muita ênfase, né? Que eu posso falar aqui com toda a propriedade, porque tem alguns irmãos aí que vão ver esse vídeo e vão entender. A doutrina da Adventista do Sétimo Dia, ela é pautada na Bíblia, em algumas partículas da Bíblia, mas existem muitos pensamentos doutrinários que foram tirados do pensamento de uma mulher chamada Ellen White. E essa mulher, em um dos seus livros, eu falo porque eu tenho este livro aqui em casa, e até recomendo este livro. Entretanto, você pegando o que é bom e descartando o que não é bom e o que é antibíblico, Ellen White, em um dos seus livros, vai dizer que Cristo não morreu por todos, que a salvação não é para todos. E a Bíblia aqui está quebrando totalmente aqui esse marabalismo que Ellen White fez através dos seus escritos. E aí, nós precisamos entender que a vontade, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. O desejo de Deus é que todos recebam
salvação em Cristo Jesus. Porém, o homem não será lançado no inferno, o homem não perderá sua salvação por causa do pecado. A gente sabe que o pecado ele causa consequências árduas, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Só que o homem vai ser condenado não é pelo pecado. O homem vai ser condenado por rejeitar o perdão da graça. O que vai levar as pessoas ao inferno não são seus pecados. Porque os seus pecados, a partir do momento que eu recebo a Cristo, que eu me arrependo, que eu desço às águas batimais, a partir desses requisitos, o próprio Jesus joga os meus pecados no mar de esquecimento. Porque o inferno não foi feito para o homem. Nós precisamos entender isso. O inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. O inferno foi feito para Satanás e os seus guias. Mas o homem será condenado ao inferno não é por causa do pecado, é por rejeitar o perdão da graça. E hoje quantas portas de salvação estão abertas? Hoje a cada esquina você vê uma igreja. Hoje Cristo está sendo pregado em todos os lugares, tanto na igreja como nas mídias sociais. E qual será a desculpa naquele grande dia? Eu não ouvi? Ninguém pregou para mim? Será? Versículo 12 de Tito, capítulo 2, diz assim: que a graça, ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, qual é o contexto aqui de Tito capítulo 2, versículo 11? Contexto remoto e contexto imediato. No versículo 11 fala que a graça foi derramada, foi manifestada a todos os homens, trazendo salvação. E ele disse assim, mas quando ela é derramada, ela nos ensina a abandonar a impiedade. Então, uma vez que ela nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões deste mundo, uma vez que eu fui alcançado pela salvação, as minhas atitudes mudam, o meu comportamento muda. E eu não estou aqui falando de um perfeccionismo, porque a cada momento nós estamos em um processo de conversão. A cada momento nós precisamos largar algo, a cada momento nós precisamos, a cada dia nós precisamos ser melhores. Nós precisamos tampar algumas brechas, nós precisamos mudar algumas atitudes, comportamentos que nos reprovam diante de Deus. Só que aqui, o texto de Tito, Paulo aqui, ele está dando um conselho. E ele está dizendo assim, Tito, você é meu verdadeiro filho, segundo a fé. E ele está ensinando a Tito que aquele que alcança a salvação, as suas obras, o seu comportamento, o seu caráter, o seu posicionamento é mudado completamente e bruscamente. Outro ponto que eu quero salientar aqui aos irmãos, o que não é salvação? Você já parou para pensar sobre isso? O que não é salvação? Eu quero aqui listar 8 coisas que não é salvação. Primeira coisa, não é salvação, primeira coisa, ter uma religião como o nome de Cristo. Segunda coisa, ser membro de uma igreja local. Terceira coisa, ter e ler a Bíblia. Quarta coisa,
praticar boas obras. Quinta, ser batizado quando criança ou adulto. Sexta, nascer e crescer na igreja. Sétima, participar da ceia. Judas participou da ceia, mas não foi salvo. 8, um bom código de conduta. Primeira coisa, ter uma religião como o nome de Cristo. Isto não revela que eu sou salvo, ou não garante a minha salvação. Segundo, ser membro de uma igreja local também não garante que eu vou conseguir alcançar a salvação, porque não é só frequentar a igreja, é ser discípulo de Cristo. Terceira coisa, ter e ler a Bíblia. Não basta eu ter uma Bíblia e ler uma Bíblia, eu preciso praticar o que está nela. Quarto, praticar boas obras, que eu falei no início do vídeo. Praticar boas obras não me dá o direito de salvação, porque a salvação não é pelas obras. Quinta coisa, ser batizado quando criança ou adulto. Isto é um condicionamento, isso é uma ordenança bíblica que todo crente deve passar pelas águas do batismo. Entretanto, isso não quer dizer que o batismo vai me dar direito de salvação se eu não ter uma vida regada de oração, uma vida pautada nas Escrituras. Sétimo, participar da ceia. Judas participou da ceia. Muitas pessoas participam da ceia indignamente. Porque se nós analisarmos, olharmos no espelho, e eu te faço a pergunta, quem aqui, ou quem de nós é digno de tomar ceia? Porque o suco aqui, ele é uma representação do sangue de Cristo. Tem igrejas até que usam refrigerante de uva, né? E é só Deus, né? E o pão é uma representatividade do corpo de Cristo. Mas quando nós olhamos para nós, a Bíblia diz em Romanos 3, versículo 23, se não me falha a memória, que todos pecaram e destituídos estão, ou foram, da glória de Deus. Então nenhum de nós somos dignos de tomar ceia. Mas nós tomamos ceia porque nós reconhecemos, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então a ceia aqui, ela não é um pilar que nos franqueia a salvação, mas é uma ordenança bíblica. Então o conjunto para alcançar a salvação, a ceia está incluída. Mas só tomar ceia e não praticar os outros requisitos, isso não vai me dar direito de salvação. 8, ter um bom código de conduta. Então tem pessoas que a gente conhece que tem um caráter mais excepcional do que uma pessoa que está dentro da igreja. Existem pessoas no mundo que é mais honesto do que pessoa dentro da igreja. Mas isso não quer dizer que ele vai ser salvo. Isso não quer dizer que ele vai alcançar a salvação. Porque a salvação, ela inclui muita coisa. Muita coisa. Então a salvação, como é que é o processo da salvação? O processo da salvação, uma vez que o homem peca, e ele vai herdar aí o pecado de Adão. A Bíblia diz que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. E a partir deste momento o homem está entregue às trevas, o homem está entregue à corrupção do pecado, o homem está entregue à corrupção, né? As consequências que o pecado geraria
mediante a descendência da humanidade, descendência de Adão, descendência de Noé, né? Então, quando nós olhamos para Romanos, eu quero aqui até salientar aqui a todos, Romanos capítulo de número 3, versículo 23, nos diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, todos pecaram. Só que Deus enviou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? A ideia de propiciação, e eu quero até aqui mostrar para os irmãos entender essa palavra propiciação, é um assunto muito importante, e eu quero aqui mostrar aos irmãos o que é a propiciação. Propiciação é um ato benevolente de Deus. A propiciação, ela dá a ideia de um apaziguamento. É Cristo apaziguando o homem para com Deus. É Cristo apaziguando a ira de Deus para o homem. Então ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aonde está isso, pregador? Aonde está que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados? Aonde é que está que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados? Vamos lá. Por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, rapidamente aqui para os irmãos entender que esse assunto aqui, a propiciação, é um assunto que, o que é propiciação? O que é isso aí? Nós precisamos ver, e eu quero mostrar aqui para todos vocês, para vocês entenderem o que é isto. Eu estou aqui consultando aqui meu tablet, porque há um estudo aqui no meu tablet e eu quero aqui mostrar para vocês. Vamos lá. 1 João capítulo de número 2, versículo de número 2. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 2, nos diz assim, ó: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Novamente, a gente pode enxergar aqui outro texto que refuta, que destrói um argumento totalmente antibíblico, um argumento totalmente infundável, né? Que diz que Cristo morreu só apenas para algumas pessoas. E nós precisamos entender isso. 1 João 4, versículo 10 também nos diz assim, ó: nisto está o amor,
Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o que é propiciação no dicionário Aurélio? É tornar propício, é dar condições, fazer surgir algo, geralmente como um benefício, proporcionar. Então, Cristo nos proporcionou a oportunidade de nos reconciliar com Deus através do seu sangue que foi derramado no Calvário. A Bíblia também diz, e eu quero aqui também explicar aos irmãos sobre a doutrina da imputação. O que é isso? A Bíblia diz que ele não nos imputou, ele não imputou a nós os nossos pecados. Nós tínhamos a responsabilidade de termos na nossa conta as consequências, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Mas a Bíblia diz que ele não imputou a nós os nossos pecados. Ele pegou os nossos pecados, imputou na conta de Cristo, creditou na conta de Cristo. E Cristo precisou pagar esta dívida que não foi feita por ele, foi feita por nós. Olha o privilégio que nós temos. Olha a oportunidade que nós temos de alcançar a salvação em Jesus Cristo, por intermédio do sangue de Cristo, por intermédio do sacrifício de Cristo. Mas um dia a porta da graça se fechará. Um dia as pessoas que rejeitam a salvação, que zombam da igreja, que zombam daqueles que pregam a salvação em Cristo Jesus, um dia a Bíblia diz em Isaías, ele zombará dos vossos rostos, dos vossos semblantes. Porque hoje você zomba e rejeita, mas amanhã, quem vai zombar de você por não ter abraçado a salvação é o próprio Deus. Eu quero que você receba esta palavra, entenda uma coisa: salvação é pela graça, salvação é pela graça, mediante a fé, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então nós recebemos gratuitamente a graça de Deus, mas ela, quando nos alcança, nós não conseguimos mais ser a mesma pessoa. Reflita, será que realmente você foi alcançado por ela? Que Deus abençoe, um abraço a todos, espero que este vídeo tenha edificado a sua vida, tenha te dado um direcionamento sobre um pouco, sobre a doutrina da salvação. É uma doutrina, uma matéria incrível, que tem muitos argumentos, muitos pilares, Existem muitas doutrinas que são ligadas à doutrina da salvação, que é a soteriologia, como a doutrina do pecado, que é a hamartiologia. Mas eu espero que você possa ter aprendido um pouco mais sobre salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça e que você seja alcançado pelo poder do sangue de Jesus. Que você seja alcançado pela salvação de Jesus Cristo. Porque ele sofreu, ele padeceu, o seu corpo foi ferido. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. A Bíblia diz em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras